Boa música, boa música. Legal. Foi só te ver e o dia clareou, eu de bobeira e o farol me iluminou. Legal, legal. Carlos Neto, quando você começou a cantar, você já sabia que ali era axé? Rapaz, não, com esse rótulo não. Eu lembro assim de uma coisa bem particularizada em relação a essa época, que a primeira vez que eu subi no trio foi em 83, no bloco Ketchup. Aí nessa época estava tendo um surto de punk rock em Salvador, Camisa de Vênus, Gonorreia, outras bandas que eu não me lembro o nome, mas o pessoal tinha uma cisma muito grande com quem subia em trio elétrico e fazia, lá vem o pessoal do axé babado, entendeu? Então tinha essa tensão provocada por essas duas vertentes acontecendo com sucesso ao mesmo tempo. E aí eu lembro das expressões de axé dessa maneira, entendeu? Mas eu fazia música de trio elétrico, música para trio elétrico, que era aquilo que era assim a palavra de ordem no Carnaval de Salvador quando eu comecei, né? E nessa época, quem é que você já ouvia ou assistia cantar? Eu era pirado por Dodô Osmar, né? Eu lembro que desde a época de escola, a gente ficava esperando chegar o disco do Dodô Osmar para poder cantar, para poder tocar e tal, nas festas dos encontros dos alunos. E a gente, assim, era como se fosse um mantra, né? Você ouvia aquela guitarra de Armandinho e outras coisas que orbitavam em volta dele também, o pessoal do Tapajós. Então essa música veio com uma força muito grande, com o Moraes Moreira e tal. Então isso é que eu ouvi em termos de carnaval, né? Há 40 anos nascia o Axé Music. Uhum. Em que estágio da música você estava no Axé Music? Aí eu estava em 80, assim, na verdade é o seguinte, a expressão Axé Music, eu lembro que começou a partir de um artigo que foi lançado num jornal, acho que no Correio da Bahia, pelo jornalista Agamenon Brito, que ele pongou mais ou menos do nome que estava já sendo utilizado e fez um artigo para desdenhar, meter o pau mesmo no pessoal que fazia música de trio. E aí o pessoal, é Axé Music? Você batizou de Axé Music? Vamos matar no peito e vamos levar em frente, entendeu? E há 40 anos eu estava iniciando no Bloco Flerte, não existia a música Merengue do Flerte ainda, e foi quando foi lançada aquela música Nega do Cabelo Duro, de Luiz Caldas? Camafeu Luiz Caldas, e que se tornou aquele disco maravilhoso, que foi o disco Magia, né? Foi quando o Luiz Caldas estava sendo lançado na WR e tal, que era um ponto de encontro, né? A gravadora WR, era um ponto de encontro de todo mundo que fazia música, como dizia o senhor Osmar, música popular brasileira. Aí foi nessa época que eu comecei mesmo assim a fazer alguma coisa mais profissional, pegando muito, né? Nem tanto. E como pintou o Merengue do Flerte na sua vida? Merengue do Flerte foi... eu entrei no Flerte em 85, fiz o carnaval em 85, 86, aí por essas coincidências que o universo vai conspirando, eu sei da história porque eu convivi muito com ele, se tornou muito meu amigo, o empresário Ricardo Cavalcante. Ele passou na sede do Flerte e fez assim, gente, eu tô com um disco aí que eu vou fazer com as músicas dos blocos de Salvador e tá faltando uma faixa ainda. Eu vi aqui a sede de vocês, subi aqui para poder ver se vocês têm... Quem é o cantor da banda Flerte? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Vocês têm uma música que eu possa colocar no meu disco? Uma coisa que ninguém acreditava que ia se tornar o tamanho que a coisa pegou depois, né? E eu peguei e comecei a o cantor sou eu.
E você tem alguma coisa? Rapaz, eu estou começando alguma coisa, mas eu termino rapidinho. E eu já estava com essa ideia de fazer o Merengue do Flerte, já tinha esboçado algumas partes da melodia e da letra. Terminei rapidinho, isso era em julho mais ou menos, julho, agosto de 86. Em outubro já estava no estúdio gravando, e o Merengue do Flerte, essa Foi Só Te Ver, e o dia, claro, essa música depois se tornou assim um grande estouro do disco, né? E nesse disco tinham vários outros artistas, excelentes músicas, muito boas. Aliás, o disco tocou inteiro, né? Porque foi uma ideia que ele teve numa academia de ginástica, que ele fazia ginástica no Meridian, segundo ele me contou, junto com uma amiga dele, Gal, que era uma mineira, e ela perguntou para ele assim: Ricardo, aqui em Salvador, por que o pessoal não faz um disco com músicas dos blocos, como as escolas de samba do Rio de Janeiro fazem, né? E ninguém nunca teve essa ideia. Aí ele pegou e falou assim: rapaz, eu acho que eu tô tendo agora, vamos fazer? Ela falou: vamos. E os dois financiaram esse LP na época, né? Com vários artistas. A partir dali foi que todo mundo se tornou artista, porque eram só bandas de bloco. Depois saiu dali Durval, Ricardo Chaves, Ademar, Zé Honório, um monte de gente, né? Márcio Nílio, que foi seguir carreira solo a partir dessa ideia do Ricardo Cavalcante. Em 87, Merengue do Flerte foi um hino da micareta de Feira de Santana. Todos os programas, esperando micareta, já introduzia assim, pam, 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 né? Pam, 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 pam. Era a música da Bahia, era a música do axé, realmente. Então, para você foi uma surpresa ou você já esperava por esse boom? Foi uma surpresa. Na verdade, eu nessa época, rapaz, eu nem era artista, sabe? Porque eu fazia administração de empresas na UFBA, fazia já um estágio na área de marketing do Banco Econômico, e tanto que a música começou a tocar por aí, eu estava no marketing do Econômico. Eu fui preparar, por exemplo, uma promoção do Banco Econômico na exposição agropecuária de Conquista, um pouco antes do Carnaval, e a música estava tocando nos alto-falantes. Eu falei: pô, sou eu. E eu estava lá trabalhando no marketing, cuidando de todo aquele aparato de decoração do banco e tal, para o banco fazer negócio com o pessoal da agropecuária. E a música foi surgindo e tal, e esse sucesso foi que me puxou a tomar uma decisão em relação à música, né? Você ganhou gosto. Ganhei gosto por aquilo. Mas eu não sabia que ia ter esse estouro, não. No Carnaval foi uma febre, e depois do Carnaval foi, assim, a música assim, que teve uma grande lembrança depois do Carnaval foi Merengue do Flerte, junto. É claro que teve inclusive até uma batalha para a melhor música do Carnaval de Salvador, e incluíram o Merengue do Flerte, mas a gente estava se deparando com simplesmente o Chiclete com Banana cantando eu, ai, 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 aí era difícil, né? E daí em diante, que foi surgindo após Carlos Melo? Aí eu fui fazendo... Quem foi surgindo de artistas que foi acontecendo? Nessa época teve muita gente. Uma enxurrada de gente. Foi, muita gente boa. Realmente, Luiz Caldas, por exemplo, Sara Jane e Chiclete com Banana viraram assim os queridinhos no bom sentido, né? No melhor sentido, do Chacrinha e de outros programas do Sul. E a coisa começou a ganhar corpo no Brasil, né? E aí Luiz Caldas foi para a novela Tieta e tal, então a música baiana virou uma febre mesmo, né? Aí já a Axé Music, aí veio Banda Beijo, Conetinho, veio Banda Cheiro de Amor, e eu comecei a tomar gosto também pela parte da composição, e essas bandas todas, assim, quase todas gravaram músicas minhas, né? Muita coisa legal. E qual foi a sensação que você teve ao ser convidado pela primeira vez para puxar um bloco no Carnaval de Salvador? Era um sonho, né? Porque, na verdade, a música carnavalesca, a música sempre esteve presente na minha vida, e as coisas mais antigas que eu lembro, por exemplo, ela está no quarto, na cama de meu avô, e meu avô, eu bebê ainda, e eu lembro de ouvir no rádio AM
os programas de música da época e tal. E depois, a cultura do carnaval sempre esteve presente na minha vida, porque meu avô, pai de mãe e meus tios sempre foram influenciados nessa coisa de carnaval. Os meus tios saíram desses blocos tradicionais, internacionais, lordes, corujas, e eu lembro de meu avô me botando no pescoço e me levando para a Praça da Sé, e eu vi os primeiros trios, eu menininho pequeno, e ficar assombrado com aquele trio da Saborosa, com o Tapajós, com a Caetanave toda iluminada. Então, a minha relação com o carnaval sempre foi aquela coisa de anualmente estar com os primos na rua, desde criança. Então, não era um sonho cantar em trio, porque o que eu fazia antes era um tipo de música que era muito ligado a MPB. Eu estudei no Antônio Vieira, e o Antônio Vieira era um colégio que valorizava muito a música. Eu participei de festivais de música, e naquela época era uma febre os festivais intercolegiais, e eu cheguei a ser vencedor de um festival interno, como melhor intérprete e melhor música, e também fui para o intercolegial, a gente terminou ganhando, mas a música mesmo... E você lembra, assim, o convite, como é que partiu? Olha, cara, você vai puxar o bloco e tal. Ah, sim. A primeira vez que eu subi no trio, eu tinha uma banda de músicas tipo MPB, que era o grupo Bandará. E os músicos que eu conhecia tinham também muito relacionamento com gente que estava indo para cima do trio, começando a fazer as primeiras aparições do trio elétrico. Aí o pessoal simplesmente viu que eu tinha uma boa voz, e o baterista que tocava comigo, que depois foi ser baterista do Camisa de Vênus, imagine, foi ele que me levou para juntar uma turma de amigos e sair no bloco Ketchup. E depois o Flerte foi a mesma coisa, eu com o Bandará e o grupo de gente ligada à universidade e tal, fez um bloco, e eu fui, foi uma coisa bem natural. Não foi aquele convite de empresário, ou vamos fazer uma carreira, não. Era um grupo de amigos que ia para lá para se divertir. E daí você pegou micareta no interior? Foi. Como normalmente os artistas são convidados e vamos para o interior. A partir daí, eu depois do Carnaval de 83, eu fui, a gente fez uma banda, um catado assim, de amigos e tal, e fui para um trio chamado Esculacho, que era um triozão, tinha um som assim maravilhoso, e comecei a ter essa experiência em cidades do interior da Bahia, né? Fui para várias cidades, né? Perto de Salvador, Simões Filho, Berimbau, Conceição de Jacuípe, Coração de Maria. E aí fui pegando mais experiência com o contato com o público, né? E também a resenha das viagens, né? Porque eu acho ali, não tem meio profissional que tenha tanta resenha quanto a música, né? Muita história para contar, velho. Talvez o futebol, né? Que você é até ligado muito ao futebol, e o futebol também tem muita resenha, mas compete com a música, porque são duas... E desses 40 anos de axé, do Axé Music, o que é que você lembra, assim, de uma coisa maravilhosa que você nunca esqueceu nesse período? Eu lembro sempre dos momentos em que as músicas que eu cantava emocionavam as pessoas, né? Eu lembro, quer ver um lance legal que eu lembrei aqui agora? Eu estava na Avenida 7, e lá pela loja do São Pedro, e tocando música pancada pra frente, né? Trio elétrico, assim, batendo aqueles galopes incríveis, né? E aí eu lembro tinha sido lançada uma música do Jerônimo, que você já vai saber qual é. Aí o capitão de uma tropa de soldados veio para baixo do trio, começou a botar a mão assim para mim, aí gritava: para, não agita não. Aí o cara começou a gritar: é Doxum, é Doxum. Rapaz, eu nunca me esqueci daquilo. Que massa. O capitão de polícia me pedindo para eu tocar Doxum. Aí eu parei o que eu tava cantando, e ali a partir da ladeira do São Bento foi: nessa cidade todo mundo é Doxum. Rapaz, acalmou. Parecia que o mundo tinha virado outro, entendeu? As pessoas cantando junto, e foi uma emoção muito grande. E eu nunca me esqueço desse policial fazendo propaganda do Jerônimo, pedindo: pelo amor de Deus, toque Doxum.
Aí Jerônimo já estava fazendo Já sucesso. tava. Foi o ano que ele lançou, acho que foi em 85, tinha acabado de lançar. E essa música eu sou completamente apaixonado. Acho que Jerônimo e Vevé Calazans, depois de fazer essa, não precisavam ter feito mais nada. E o pior é que eles fizeram, né? E fizeram muito. O melhor que eles fizeram, né? Com certeza. Você viu o Chiclete com Banana nascer? Sim. Você viu? Eu vi, inclusive, os primórdios, que é o seguinte, o meu avô morava no Carmo, na Ladeira do Carmo, ali no centro histórico e tal, e eu sempre fui dividido entre minha família, que morava entre, assim, meu pai, minha mãe e os meninos, a gente morava no Politriama, depois no Canela, Graça, aquele miolo da cidade, e o meu avô, que tinha uma casa em pleno Largo do Carmo. Então, todos esses músicos frequentavam esse lugar do centro histórico. Então, eu lembro perfeitamente que o meu tio era muito amigo do irmão mais velho de Bel, que eu esqueci até o nome dele agora, que morreu até, infelizmente, num acidente de lambreta. E eu vi Bel com a banda Scorpions, fazendo, inclusive, ensaios lá nessa área, frequentando a Ladeira do Carmo, do pessoal da família Brasil, que eram os irmãos Brasil, Jorginho Brasil, Luiz Brasil. Então tinham músicos muito bons naquela época e que eram muito ligados ao carnaval. E vários blocos também de carnaval saíam dali, daquele miolo, né? Os Lordes do Santo Antônio, os Corujas, os Internacionais ali da Moraria. Então eu vi o Scorpions, a banda Scorpions nascendo e depois virando o Chiclete com Banana, entendeu? Que legal. Também você gravou, quando você gravou o seu primeiro disco, você fez uma seleção de músicos também, né? Foi. E que inclusive até tem o glorioso Carlinhos Brau, né? A Fala um pouquinho. coincidência aí, essa música daí, eu gravei no meu primeiro disco, Porto do Prazer. Aí, ó. Essa música é de Carlinhos Brau, junto com Edmundo Caroso, que depois virou meu parceiro, Edmundo, né? E Brau, ele era um percussionista extremamente talentoso, não tinha feito carreira solo ainda, mas ele era um cara muito inteligente, muito assim, ligado nas coisas da música de uma forma superior, né? E eu tive o prazer de, no meu primeiro disco, ter Brau como percussionista. Era Brau, Carlinhos Marques, Nino Moura, que fez o solo do Merengue do Flerte, Luizinho Assis, uma banda que era da WR. E no meio dessa banda estava Carlinhos Brau, que hoje é um cara assim que a gente, quando se encontra, é uma satisfação muito grande. Viu? Muito legal. Você também viu Netinho nascer no Axé. Exato. Netinho, a minha ligação com o Netinho Banda Beijo foi através de Ricardo Cavalcante, que fez meu primeiro disco solo e começou também a produzir a Banda Beijo. E o pessoal, eu via a Banda Beijo sendo formada, né, com o Netinho. E eles gravaram algumas músicas minhas, né? Fala um aí. Oi, 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 vem me dar um beijo, vem fazer festejo, vem me clarear. Essa música ficou, assim, no imaginário dos fãs do Beijo, né? Durante muitos anos, até hoje toca. Me parece que essa música você fez para o Cheiro de Amor antes. Ah, essa história é engraçada. Conta aí. Um amigo meu, Sérgio Coré, a gente sempre andava tocando violão por aí e tal, era muito ligado assim a uma Vieira, né, meu colégio. Foi ele até que deu essa ideia, né? Porque eu fiz nessa mesma época, o Vem Me Dar um Beijo era, na verdade, Vem Me Dar um Cheiro, que eu fiz pra banda Cheiro de Amor. E a música Essa Pra Acabar com a Solidão, que é a música do Cheiro de Amor, eu tinha feito pro Beijo. Aí eu entreguei essa música, Pra Acabar com a Solidão, pro Beijo, e a música Vem Me Dar um Cheiro pro Cheiro de Amor. Você deve trocar, né? Foi sinais trocados. Você que errou na hora da entrega, pô. Aí os dois ficaram meio assim e tal. O Netinho achou que, poxa, essa pegada não era talvez aquilo que era o que ele estava precisando. Totó também e o Índice ficaram, poxa, não, vamos deixar aqui pra gente ver se vai gravar ou não e tal. Aí esse amigo meu, Sérgio, falou assim, rapaz, pega essa música aí, bote Vem Me Dar um Beijo, mande pra Netinho e pegue Pra Acabar com a Solidão e jogue pra Cheiro de Amor. Aí eu peguei as fitas, tomei as duas fitas cassete e fiz isso. Aí os dois só foram saber dessa história
muito tempo depois, né? Porque era assim, eles tinham uma espécie de uma rixazinha assim entre Beijo e Cheiro naquela época. E eu não podia dizer que eu tinha mostrado primeiro para... Cada ciúme. Exato, tinha um ciúmezinho. E os dois gravaram e o pipoco foi muito grande. Ao mesmo tempo, né? Eu acho que em 1990, mais ou menos, foi nessa época, 89, 90. E foi exatamente nesta época que você se interessou pela composição? Eu já vinha fazendo algumas coisas antes. E as pessoas, na verdade, despertaram para mim a partir do Merengue do Flerte e desses sucessos, né? Tanto que depois eu fui gravado, foram 7 músicas pro Cheiro, umas 4 ou 5 pro Beijo. Aí veio um monte de gente, Banda Mel, gente brasileira. Como é que gente pintou essa música? Tem cheiro de amor no ar. Essa música foi uma ideia. Na verdade, eu tinha... deixa eu tomar um pouquinho de Coca-Cola aqui. Na verdade, eu tinha feito, por incrível que pareça, eu me lembrei desse fato agora. Jorginho Sampaio. Sim, saudoso. Saudoso Jorginho. Estava para inaugurar uma lanchonete no Farol da Barra. Aí eu tinha feito aquela coisa e foi na época da Copa, né? E nessa época eu fiz uma música, um lindo tom verde e amarelo, a gente pintou, era para fazer um jingle para essa lanchonete de Jorginho, que ia ser lá pelo Farol. Aí depois o jingle não foi aproveitado, e a partir daí eu comecei a ter essa ideia por um papo que eu tive com o Totó, que Totó fez assim, rapaz, está na hora do Cheiro de Amor começar a ganhar cancha no Brasil, em termos de Brasil, né? Vou fazer um negócio nacional. Aí o cheiro tem cheiro de amor no ar, era uma coisa assim, de eu dizer que esse cheiro ia se espalhar pelo ar de todo o Brasil, entendeu? Okay. Então essa ideia foi em função desse toque que Totó tinha me dado. Mas você tem uma música também, sua composição, uma música maravilhosa. Quando eu era adolescente, vamos falar assim, Sim. eu ia sair no bloco em Salvador e tinha Mamãe Sacode. Sim. Aí tem aquela música Eu Tô Que Tô, como é? Sim. Amor, me leva que eu já tô que tô, eu vou, me deixa te fazer calor. Era Papalégua essa música. Papalégua, essa música. Foi um estouro danado mesmo. Pra Ademar e Banda Furtacô também Não, tocou? já foi depois de Ademar. Depois. Foi o Papalégua, o Ademar já tinha saído, foi pro Frenesi. Sim. E eles fizeram a banda Papaléguas mesmo pro bloco e gravaram essa música. Mas mesmo. como essa música combinava com a Mamãe Sacode? Exatamente. Com a Mamãe Sacode. Amor, me leva que eu já tô que tô. O carnaval já foi bem mais alegórico assim do que é hoje, entendeu? Sim. Eu estava conversando até com uns amigos, num grupo de músicos e tal, e eu falando assim o quanto assim, a visão do carnaval saiu do chão, o olhar do carnaval saiu do chão para cima. Porque, assim, eu lembro que as pessoas, na época dos blocos de sopro e tal, se fantasiavam, então o show estava no chão. O show era o próprio Folião, com suas fantasias, com seus adereços, com Mamãe Sacode e tal. Aí depois, quando as bandas foram assim, investindo nos seus artistas, que começaram a virar celebridade, esse olhar foi direcionado para cima do trio. Então o que estava acontecendo embaixo já não importava tanto. O show deixou de ser do Folião e passou a ser do artista, né? Que era a celebridade. Então vamos falar de um furacão. O furacão do axé. Vamos falar de Daniela Mercury. Como surgiu Daniela Mercury? A Daniela, eu lembro que eu estava no bloco Uva, que era um bloco do pessoal de Vilas do Atlântico. Sim. E foi quando ela veio com aquele pipoco, né? O som dessa cidade sou eu. Daniela é maravilhosa. Ela teve um início de carreira fazendo vocais do Voleles, né? E algumas coisas. Ela sempre teve influenada com isso, mas a gente já percebia dentro daquela menina vocalista que estava ali fazendo um papel de coadjuvante, um furor e ela trouxe a dança também, exato, não foi?
uma percepção de espaço no palco que só podia dar no que deu, né? E ela é uma das maiores artistas baianas de todos os tempos, né? Ela gravou música sua? Daniela gravou um reggae. Ela gravou um reggae que é meu e de Tennyson Del Rey. Ela gravou junto com Tony Garrido, do Cidade Negra. Dá uma palhinha aí. Do céu estão caindo as estrelas, meu bem, você precisa vê-las brilhar. Lindo. Essa música é maravilhosa. Eu tenho muita dificuldade de me ver de fora, assim, de dizer, de me autoelogiar ou de ver alguma coisa que eu estou fazendo como uma coisa grande. Eu tenho essa percepção de que a música só existe por causa do ouvido do outro, né? Dos outros. Se as pessoas absorvem, cantam e trazem um retorno para mim, aí é que eu vou sentir o que é que a música era no momento que eu estava fazendo, né? E essa música que a Daniela gravou me deu uma felicidade muito grande, muito grande. Mas você falou que a sua dificuldade de lhe ver grande, mas acontece que numa época aqui em Feira de Santana, na Micareta, um sobrinho meu pediu para sair no bloco com Carlos Neto. Exato. Ele falou, meu tio, eu quero sair com Carlos Neto. Eu disse, quem é esse Carlos Neto? Carlos Neto. Quem é esse Carlos Neto? Ouça aqui, aí botou uma fita lá, foi o merengue do Flerte, entendeu? E ele até hoje é seu fã. Era o bloco Alegria. Com razão. Foi de um pessoal até patrocinado por uma rádio daqui, acho que foi da Nordeste FM, de Feira e tal. E o bloco foi muito legal aqui em Feira. A gente tinha um público muito grande mesmo que seguia, desde a época que foi o tema da Micareta, né, Merengue do Flerte. E o axé foi se valorizando a cada dia que passava e vinha se valorizando. Aí vem o nascimento no axé music Ivete Sangalo, né? Então, o que é que você estava fazendo quando Ivete Sangalo explodiu? Olha, Ivete Sangalo tem uma coisa interessante. Quando ela foi convidada para entrar na banda Eva, nesse primeiro disco, que foi, se eu não me engano, 89, foi 89, se eu não me engano, ela gravou uma música minha, um reggae, que é meu e de Edmundo Caruso, né? E Torres de Babel, né? Sim. E essa música, assim, não chegou a ser ela era tipo assim, um lado B do disco, não chegou a tocar muito em rádio e tal, mas ela deu uma interpretação maravilhosa, né? E era um reggae que falava da agressão que o homem fazia com a natureza, né? Era mais ou menos assim: Deus do céu, afasta a burrice humana, os homens e suas torres de Babel. Deus do céu, afasta a burrice humana, não deixa lugar para ele lá no céu. Essa música foi gravada também por Tânia Alves depois, a pedido do meu grande amigo Saul Barbosa, né, que já se foi. E eu tenho essa relação com a carreira de Ivete, tendo participado desse primeiro disco dela. E depois aí a história foi um negócio sensacional, que hoje ela é uma deusa do carnaval de Salvador. Eu acho que ninguém chega onde ela chegou por acaso. E aí o nosso axé music foi ganhando corpo, ganhando valores, e veio Cláudia Leite. Fala de Cláudia Leite. A Claudinha é maravilhosa também, né? Eu lembro que quando a Cláudia Leite surgiu, eu já tinha parado a minha carreira de cantor, né? Que foi, na verdade, eu cantei profissionalmente durante 10 anos. E depois eu comecei a fazer produção de outras bandas, dar pitaco na criação de outros valores, fazer direção de palco, direção musical de algumas bandas. E quando eu estava viajando com a banda Pinote, pelo Piauí, Maranhão e tal, na virada para o ano 2000, foi que eu vi pela primeira vez os discos piratas da banda Babado Novo com Cláudia Leite, né? No mesmo ano que estava sendo lançado o Harmonia do Samba com Xande, que a pirataria estourou essas duas bandas ao mesmo tempo. Aliás, a pirataria fez vários artistas. Foi mesmo. Assim, houve vários ciclos, né? O primeiro ciclo foi o do LP, que era uma coisa muito assim, inatingível. Você ter um LP era uma luta, você chegar a gravar um LP.
E tanto que tinha discos assim. E o primeiro LP que eu vi ligado à música baiana foi Dodô e Osmar, foi Tapajós. E depois surgiu, assim, o meu LP já foi em função do sucesso do LP Bahia Carnaval e Cerveja. E aí veio Luiz Caldas e tal. Então essa fase foi interrompida com a chegada do CD, né? Com a chegada do CD, que foi um novo ciclo. Esse CD também você comprava em loja, não tinha acesso a fazer gravações. Quando os computadores começaram a gravar os CDs em casa, então várias pessoas começaram a fazer uma série de módulos de gravação, dos CPUs. Sim. Tinha gente que tinha 20 Pra CPUs em casa reproduzir. para reproduzir. E começaram a vender de uma forma... O Feiraguai aqui que o Feiraguai, diga. pois é. Nós estamos em Feira de Santana, que era o centro da distribuição da pirataria para a Bahia e para o Nordeste, né? Fala desse artista que eu sou muito fã, Jalperi. Não fala de Jal, quero saber Jalperi lá atrás. Jalperi é maravilhoso, né? Eu conheci Jalperi na época da banda Beijo, quando ele teve uma pequena fase em que ele ia ser patrocinado, empresariado pela mesma turma que empresariava o Beijo, e depois não deu muito certo por lá, mas ele sempre foi um furacão que ia acontecer de qualquer jeito. Hoje eu acho ele uma das maiores vozes da Bahia. Jalperi é um cara que, quando abre a boca no microfone, e além de ser um compositor espetacular, fenomenal. Agora vamos falar do queridíssimo Tomate. Tomate surgiu, você já estava dirigindo Tomate, já tinha composições com Tomate. E realmente, o coração estourou. Como é que esse coração estourou? Na verdade é o seguinte, pelo fato de eu ter, assim, de eu transitar em várias vertentes da música, porque eu fiz administração, fiz comunicação com jornalismo na universidade, então eu tinha uma visão da música que era muito além só de cantar, né? Ou de compor. Eu tinha visão de mercado, visão de comunicação, visão de produção. Já estava dirigindo algumas bandas por aí. E surgiu um convite através de João Mar, que é um excelente produtor musical, que estava nessa época começando a fazer a banda Rapazola. Eu já tinha uma experiência dirigindo a banda Pinote, viajando pelo Nordeste, e aí ele me chamou para fazer a produção, para viajar com a banda, fazer a produção, cuidar de toda a administração das viagens e tal, e eu vi surgir a banda Rapazola, e que depois passou a ser Tomate, através de uma cisão que houve depois da produção, e comecei a trabalhar com Tomate em 2004, na Rapazola, e em 2004 eu fiquei 14 anos transitando por tudo dentro da carreira dele. Que bacana. Cheguei a administrar o escritório dele junto com o irmão dele, Ricardinho, e vi desde o nascimento daquele carinha que tinha saído do terceiro ano colegial, magrinho, todo elétrico, até virar um artista que ganhou corpo, ganhou experiência, e hoje é um furacão em cima do palco, né? Tomate, eu acho ele que hoje ele é o ápice da relação entre o artista, que provém aquele som que é para tirar você do chão e animar e te deixar em êxtase, que hoje virou um conceito mesmo do que seja a animação e a alegria do trio elétrico. Carlos Neto, eu queria voltar um pouco atrás do axé, mas antes eu quero falar de Saulo. Sim. Eu quero falar de Saulo, inclusive ele regravou aí Merengue do Flerte maravilhosamente, eu não paro de ouvir. Na verdade, Saulo é um caso à parte, sabe? Eu tenho muitas conversas em rodas de amigos e gosto muito de conversar sobre artistas, gosto de falar sobre trajetórias. E quando o Saulo surgiu, o Carnaval de Salvador estava fervendo com intérpretes Márcia Freire e gente que tirava o Chiclete Comandante, tirava você do chão, deixava você em êxtase até você botar os bofes para fora de tanto pular. E quando houve o convite para
para a banda Eva do Saulo, eu falei, porra, esse cara magrinho, com aquela coisa, aquele formato meio hippie, meio riponga, e com aquela vozinha, aquela fala mansa e tal. Eu falei, rapaz, esse cara aí Fantástico. é fantástico, ele é o anti-herói, entendeu? É o anti-herói do axé. É massa. Porque os heróis do axé, eles eram todos aqueles caras que pulavam e se jogavam no chão e faziam aquele estardalhaço. E o cara chegou com uma manha, né? Com aquela manemolência, aquela coisa, sabe, mansa. Leve, né? Leve. E fez as pessoas entrarem na energia dele, né? Então, eu sempre falei que esse aí foi o anti-herói, que muita gente que talvez tivesse torcido a cara assim no começo, teve que se render ao grande artista, porque, na verdade, a coisa do compromisso de fazer só você pular, foi sendo trocado por uma idolatria que as pessoas tinham do trabalho do artista como um todo, em todas as suas vertentes, né? E Saulo é um bom exemplo disso, é um excelente exemplo disso. Carlos Neto, eu não posso deixar de falar de um artista fantástico, que ele canta uma música, que inclusive essa música é de um amigo seu, que essa música sempre que eu ouço me emociona. A música Taba. Taba, isso. Estou falando de Ricardo Chaves. Uhum. Ricardo, assim, ele sempre teve muito bom gosto para a escolha de repertório. Os discos de Ricardo, eu acho que ele é um cara assim, um ponto um pouco acima da curva. Tem uma questão cultural em torno dele, assim, de ter uma percepção da música que é não só aquela coisa mais popularesca em termos de, embora ele tenha feito É o Bicho, né, que foi um sucesso popular incrível, mas eu sempre louvei as coisas que ele gravou, porque ele tinha um feeling para escolher um repertório bonito, um repertório legal. E Taba é um exemplo disso, de um grande amigo meu, que é o Carlinhos Cor das Águas, que na época que eu tinha o Grupo Bandará, que era um grupo ligado a festivais intercolegiais, na verdade não, a festivais universitários, né, nos circuitos de mostra de som e tal. O Carlinhos Cor das Águas já era uma presença assim, de excelente qualidade nas mostras de som, nos circuitos universitários. E desde essa época que eu conheci, Carlinhos é um cara fantástico. Ele é um músico de uma superioridade assim, em termos de composição fenomenal. Eu vou querer falar com você também sobre compositores, né? Que nós temos uma riqueza em nossa Bahia. Mas eu quero aqui me remeter ao passado. Eu quero que você fale do quase meu conterrâneo, J. Morbeck. Sim. Porque ele nasceu em Rui Barbosa, com 12 anos de idade ele veio morar em Feira de Santana. Sim, sim. E foi o cara o primeiro que subiu no trio. Ele realmente deixou fantástico. Saudade pra gente. Eu não tinha uma carreira no axé ainda, né, no trio elétrico, né? Mas já acompanhava o Jota em cima do trio nas ruas de Salvador, né? E o cara era um fenômeno assim, espetacular, porque, assim, na verdade, depois de J. Morbeck, eu nunca vi ninguém fazer com o público o que J. Morbeck fazia. Ele tinha uma voz espetacular, cantava não só as músicas do agito e tal, ele tinha umas escolhas assim, muito surpreendentes em relação ao repertório. E o cara era assim, se a gente for analisar, ele em cima do trio, às vezes ele era um Mick Jagger, entendeu? Às vezes ele era um Freddie Mercury do Queen, e às vezes ele era o melhor cantor de axé e de povão que você poderia imaginar na sua vida, entendeu? Ele era uma mistura daquele poderio fantástico do rock and roll com a música de axé, com os batuques, e transitava por isso super bem, e foi, na verdade, até hoje, acho que o maior símbolo daquilo que seria um cantor de axé completo até hoje. Antes de falar do nosso pai do axé, eu quero que você fale um pouquinho de Cid Guerreiro. Cid Guerreiro, na época na época de escola, ele já participava também de algumas coisas de festivais e tal, e era uma figura muito
presente no bairro que eu frequentava muito, que era a Barra, Porto da Barra e tal. E eu lembro que o apelido dele na época não era Cid Guerreiro, era Cid Pororoca. Vem daí, Cid. Cid. E ele sempre foi muito pioneiro e muito guerreiro mesmo, porque era o cara que já entrou na música muito antes daquela galerinha de praia que a gente vivia lá em torno do Farol da Barra e do Porto. E ele já mostrava desde cedo aquilo que ele queria, né? Artista fantástico. Artista, ele em cima do trio, ele botava pra quebrar, era muito bom. Agora, bora abrir a roda? Bora. Fale dela aí. Sara Jane. Ave Maria, essa deusa. Na verdade, do axé. Os primórdios do trio elétrico dependeram muito de artistas que foram assim os furões, né, do mercado. As pessoas que na época que ninguém queria entrar, foram lá e empurraram a porta primeiro, né? Aí você vê Laurinha, Baby Consuelo, Sara Jane, depois da Simone Moreno, foram artistas que foram quebrando barreiras. Laurinha mesmo foi a primeira cantora a puxar um bloco de carnaval em Salvador. E Sara Jane talvez tenha sido a primeira ou logo depois de Baby Consuelo a cantar em cima de um trio elétrico, quando o trio elétrico não era lugar de mulher. Tanto que todos os cantores que vieram do baile faziam as vozes femininas para suprir os sucessos em voz de mulher. Verdade? Era verdade, né? Aí era o Zé Honório, era o Norberto, era o pessoal que tinha voz mais aguda e outros artistas que cantavam do grave até o agudo para poder suprir o repertório feminino. E Sara Jane, junto com Laurinha, Baby, foram as grandes aberturas de portas, as derrubadas de muros e a abertura de mercado para todas elas que vieram depois, né? Hoje existe uma Daniela Mercury, uma Ivete Sangalo, uma Cláudia Leite, uma Margareth Menezes, depois de Laurinha e Sara Jane e Baby terem encarado essa missão árdua, né? Que legal. Agora eu quero falar do meu conterrâneo. Sim. Eu quero falar do meu conterrâneo que essa semana, que ele dando entrevistas, né, sobre os 40 anos de axé, e chamando ele de pai e tal, ele soltou uma frase que eu até me arrepio maravilhosamente: pai é quem cria. Olha só, esse cara uma piada, né? Pai é quem cria. Então ele considera que o pai são todos vocês que participaram e participam do axé, entendeu? Ele valoriza, esse cara é fantástico. Exato. Ele é um multi-instrumentista, o cara é queridíssimo, a gente tem muito orgulho aqui em Feira de Santana de Luiz ter Caldas, esse nosso conterrâneo. Então, Luiz, muito obrigado por você existir. Fala um pouquinho sobre Luiz. Rapaz, Luiz Caldas é uma figura interessantíssima, porque ele a família dele é aquela família meio família os Jacksons, né? Do Michael Jackson e irmãos, né? Que é uma família de muitos músicos, e Paulinho, Andréa, Marquinhos, Carlinhos. E ele, desde menino, eu acho que ele começou a tocar instrumentos com 10 anos de idade, já vivia respirando o ar das bandas de baile, né? E foi de uma coragem impressionante, porque eu acho que quando você vai fazer alguma coisa que você gosta, é muito facilitador para você que você encare aquilo como sendo aquilo que é a coisa da sua vida, a pedra de toque da sua vida, e tenha coragem de fazer aquilo, entendeu? Então, o Luiz Caldas inspira muito essa coisa, além de ser um músico fantástico, muito estudioso, que eu acho que a gente tem que, para ser bom, estudar muito, e ele estuda muito, sempre até hoje, é um multi-instrumentista, é um cara sensacional, e ao mesmo tempo, um cara que, às vezes, assim, quando eu falei assim, da dificuldade que eu tenho de me ver grande, talvez ele inspire um pouco isso, porque ele é um cara muito generoso, muito, assim, voltado para a música como um todo e não para ele. Quando ele fala de que pai é quem cria, eu encaro isso como uma grande homenagem
aos criadores de tudo que rola em torno do axé, entendeu? Não é aquela coisa de dizer que foi eu que criei, então eu sou o pai. Porque existe uma briga muito grande hoje em termos da paternidade do axé. Isso não pode dar uma música, não, cara? Pode ser, o pai é quem cria. Ele foi um grande criador e é até hoje. Tanto que eu quero abrir um parêntese aqui, que um grande orgulho que eu tenho hoje, que é depois de tantos e tantos anos tietando e depois de alguns encontros esporádicos com ele, eu sentei para fazer uma música com ele, né? Que legal. E aí ele tive encontro agora nos 40 anos de axé, num coquetel que foi feito em homenagem a ele. E ele, junto com vários outros que estavam caminhando junto com ele nesses 40, que pode ser 45, pode ser 50, pode ser 75, se a gente for puxar seu Osmar e o Dodô lá nos anos 50, foram os grandes criadores que fizeram o axé chegar até hoje, entendeu? E ele, quando ele fala que pai é quem cria, eu creio que é uma homenagem a todos os criadores, né? Que são os compositores, as pessoas que criam as pérolas que são cantadas por todas as pessoas no Carnaval de Salvador. Que legal. Agora é o seguinte, é evidente que o Axé Music, 40 anos, honrosamente, merecidamente homenageado pelo Carnaval da Bahia esse ano, mas eu acho que a gente precisa abrir um capítulo para os compositores. E aí, Carlos Neto, você se inclui nessa aí. Por quê? Porque os compositores, eles foram moldados para escrever música do axé. Eles se moldaram para isso. Então, eles têm uma parcela infinitamente dentro do axé, porque o artista, ele canta o que o compositor coloca para ele, o cantor, né? Então eu acho assim, aliás, aqui eu quero primeiro já render a minha homenagem ao compositor, que eu sou fã, ao meu ídolo, que você sabe que é Tennyson Del Rey, que eu mando aqui um forte beijo para ele, entendeu? Eu acho ele incrível, entendeu? E a gente pode falar aqui de Alexandre Peixe, de vários outros, que Jorge Zárate, todo mundo que você conhece. Então, eu acho que a gente também tem que falar dos compositores nesse momento. Eu sempre fui assim um rato de encarte de disco. Eu nunca admiti ouvir os discos, ouvir as músicas sem procurar no LP, depois no CD, quem era que tinha feito aquela música. Porque existe uma cultura muito grande em dizer assim, por exemplo, música de Daniela Mercury, aí você vai ouvir a música, na verdade, é de Carlos Neto e Tennyson Del Rey, que foi a música que ela gravou no CD que ela fez junto com o Tony Garrido. Então essa cultura da valorização só do intérprete está muito enraizada na música em geral, na Bahia e no Brasil como um todo, né? Mas os compositores são os grandes artífices daquilo que a pessoa entende como música. É claro que não se pode também só dizer que a música é só compositor, porque às vezes a interpretação de um artista, nesse ponto, ele tem que ter humildade e generosidade. É um casamento. Então, nesse casamento, o compositor não pode ser tanto a parte mais fraca, entendeu? Eu acho que falta também a muitos intérpretes puxar um pouco o compositor, foi esse cara aqui que fez, entendeu? Um grande abraço, porque dessa visibilidade é que surgem outros convites para outras composições, para outros artistas, entendeu? E tem muita gente que faz composições maravilhosas que ninguém conhece, que por isso mesmo faz uma só e ninguém procura para fazer outras. A gente não pode esquecer de Mano Góes. Mano Góes. Não, tem um leque de compositores aqui que, se a gente for falar, vai ser, sabe? Da turma de Tennyson, tem Tennyson, Jássio Guimarães, Paulo Vascon, aí você vai ver... O próprio Jal. O Jal é maravilhoso, fantástico, né? Maravilhoso. Edmundo Caruso, Carlinhos Brau, depois que ele criou Meia Lua Inteira, que foi gravada por Caetano, ele deu um estouro como compositor, e a visibilidade que Caetano Veloso deu a Carlinhos Brau
como artista, foi que fez com que ele pulverizasse suas músicas, que são sensacionais no mercado como um todo, né? E hoje, assim, eu conheço muitos compositores, inclusive porque, dentre as várias coisas que eu fui trabalhar, eu hoje sou um administrador de editoras. Eu administro a editora da Salvador Produções, administro a editora de Léo Santana. Então, todas as pessoas que vêm trazer composições para os artistas dessas empresas, chegam primeiro em mim para que eu faça todo o trâmite burocrático, né? Que foi uma coisa que eu sempre me interessei muito e passei a ser um conhecedor desse meandro, né? E eu vejo quanta gente, assim, que veio assim do nada, que é desinformada e que são artistas maravilhosos, gente que cria todos os dias desbragadamente e encaram aquilo como uma coisa divina, mas que essa informação é fundamental para que eles saibam qual é o valor que eles têm, entendeu? E saibam usufruir daquilo que a música traz de bom para eles, né? Coisa que a gente vê muito pouco no meio musical. Agora, outra coisa assim que no carnaval, aí eu vou falar já do carnaval da Bahia. Teve uma coisa que na década de 90 nos entristeceu muito, por incrível que pareça, era a maneira que os blocos admitiam os seus foliões, tá? Eu lembro que existia a sede dos blocos, ok? E você fazia uma inscrição para participar daquele bloco que você queria brincar e pular, ok? Aí nós saímos um grupo aqui de Feira de Santana e tudo, e fomos até um determinado bloco, fizemos... Aí, ó, carnaval. O poder da música. O carnaval de hoje é esse. Não é só isso, né? É uma pluralidade muito grande. E nós preenchíamos uma ficha, né? E alguns blocos solicitavam fotos, tá certo? Aí a gente tinha que mandar fotos. Se você não colocasse ali o seu endereço da Pituba, do Rio Vermelho, da Barra, de outros bons bairros de Salvador, você não seria aprovado. Isso eu sei que a gente passou por isso, tá certo? Então alguns blocos não admitiam pessoas da periferia e tudo mais. Ora, nós temos uma população que 80% são negros, né? Naquela época a gente não falava ainda em racismo, tá? Hoje eles não têm condições de ter essa atitude, porque realmente eles não iam conseguir. Exato. Entendeu? Assim, a minha história de bloco nunca foi assim dentro dessa linha, porque eu sempre participei de blocos que eram bastante ecléticos e tal. Tanto que a gente passava no carnaval, na década de 90, tinha um ou outro determinado bloco que você só viu os loiros e as loiras. Infelizmente. Você não viu um negro. Você não viu um negro, tá? E como eu tinha amigos aqui que era negro e tinha condições financeiras, mas quando ele colocava a foto dele na proposta, triste, né? Ele era recusado. Isso é uma coisa, isso é uma mancha. Isso é uma mancha. Eu não falo do axé, mas do carnaval da Bahia. Entendeu? Como é que você via essa coisa, Carlos? Rapaz, era assim, isso era um reflexo daquilo que era a nossa sociedade, né? E infelizmente a gente tem que admitir que isso acontecia nessa época, né? Era uma coisa triste, era um negócio assim que era assim, depunha muito contra aquilo que era a nossa sociedade, né? E que tem resquícios até hoje, né? Tanto que hoje as pessoas hoje tiveram a coragem de colocar esse assunto à baila e essa coisa sendo esfregada na cara da sociedade hoje, isso foi de fez com que as coisas fossem se modificando. Foi de encontro à pluralidade do carnaval. Isso, né? A música baiana, ela dependeu da música africana, da música dos negros. O axé, que o pessoal bastou de axé music, ele vem do axé dos tambores, vem daquela coisa do sagrado, né? Então, esse entendimento é fundamental para a gente reconhecer o que é a musicalidade da Bahia e o tamanho que ela tem, entendeu? E
essa pluralidade é a grande pedra de toque que tem que ser festejada. Então, isso não comporta mais hoje, entendeu? Tanto que eu vejo intérpretes maravilhosos que são brancos, negros, isso aí não me interessa. Eu me interesso pelo trabalho que eles trazem para a musicalidade como um todo, né? Eu sou fã de Milton Nascimento, e eu sou fã de Cláudia Leite, eu sou fã, assim, de pessoas de cores e sabores e vertentes ecléticas que têm a sua contribuição, e essa contribuição que é o fundamental. E, ao mesmo tempo, segregar o público, a música existe para os ouvidos. O ouvido não tem cor, né? O ouvido não tem carteira de identidade, não tem bairro, entendeu? Essas músicas têm que ser consumidas por todo mundo, e todo mundo merece música boa, música bem feita, música legal, e ser assim, e música é feita para humanos, porque a grande raça no mundo é a raça humana. E Carlos Neto, também eu quero tocar numa ferida aqui também, da seguinte forma, eu recentemente eu assisti artistas que viveram do axé e ainda vivem declarar que o axé acabou, que o axé não existe mais. O axé acabou, Carlos Neto? Rapaz, na verdade é o seguinte, como um movimento direcionado para a grande mídia e para o mercado de venda de CDs, de discos e de baixadas na internet, como é o caso de hoje, eu acho que a coisa da música da Bahia se expandiu muito, e o recado musical que o axé trouxe naquela época está presente até hoje. Tanto que o grande lance hoje é você procurar os seus nichos, né? Todas as bandas de axé estão enchendo, por exemplo, a Concha Acústica em Salvador. Teve um show do Dodô Osmar mesmo a semana passada, Concha Acústica super lotada. Eu fui para o show, fui convidado para o show dos 45 anos do Cheiro de Amor, não tinha lugar para ninguém nem em pé na Concha, entendeu? Um show maravilhoso. Então até brinquei com o pessoal dos bastidores do show do Cheiro e falei assim, porra, rapaz, se o axé morreu, esse velório tá animado pra caralho. Boa. Pois é, então, na verdade é o seguinte, eu acho que as possibilidades musicais se expandiram com a ferramenta da internet. Antigamente, só uma vertente de músicas tocava na rádio. Então, aquilo que era consumido era ditado pelo programador de uma determinada rádio, de um determinado locutor, junto com os empresários das bandas. E quem fazia aquela música que estava meio na periferia, meio que orbitando nesse cenário do axé, não tinha vez. Então, a facilitação que houve em termos dos estúdios ficarem menores e você poder gravar uma música no quarto da sua casa e você poder lançar ela em MP3 e hoje nas agregadoras. Para não precisar ir para WR. Aí isso aí facilitou e houve um boom assim de todo mundo ser o artista, primeiro para si mesmo e depois para milhões de pessoas através da viralização, né? Então, a gente tem que entender esse mercado, não pode ficar nessa coisa de chororô, a música de hoje mudou muito, mas porque são ciclos. E se você que faz uma música que é um particular, que é diferente daquilo que está sendo tocado, não correr para essas ferramentas e dizer, eu estou aqui, vou mostrar minha música e arranjar um nicho de mercado para você que está em Salvador, está em Feira de Santana, está na Bahia, está no Brasil, está no mundo, você nunca vai sair desse chororô e dizer, porque a minha música que eu fazia morreu e hoje eu não faço nada. Não, você tem que fazer, entendeu? Eu não sou dessa coisa de ficar chorando o leite derramado. Lamentável. Eu estou sempre procurando um copo de leite, isso aqui é Coca-Cola, mas a gente tem que fazer aquele leite novo, porque o consumo está aí para você procurar os seus nichos e as pessoas poderem ouvir aquilo que você tem a mostrar.
Carlos Neto, o que o Axé Music representa para você? Representa assim um ciclo da minha vida que foi determinante, porque a música sempre foi presente, como eu falei, né? Eu ouvia desde quando eu era bebê na casa do meu avô as músicas da Rádio AM. Meu pai sempre foi um cara que colecionava discos de Roberto Carlos e de boleros. Depois eu entrei num colégio que facilitava muito a coisa da música, tinha um teatro dentro do colégio, tinha aparelhagem de som, incentivava os músicos, os alunos que eram músicos a poder entrar nessa seara. E eu fui criado assim, ouvindo na minha adolescência, infância e adolescência, ouvindo Milton Nascimento, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Essa foi assim, o que foi moldado em mim foi aquela música bem característica da MPB, que estava muito em voga no Brasil. E eu compunha muito nesse nível, eu tenho muita coisa feita dentro desse nível. E o start que foi dado para o trio elétrico foi pela paixão que eu tinha da infância de participar da festa como folião. E talvez se não tivesse surgido o disco Bahia Carnaval e Cerveja, Merengue do Flerte e tal, nunca teria acontecido o Carlos Neto, que virou cantor e compositor da dita Axé Music, né? Tanto que são assim os atalhos que vão surgindo, né? Eu comparo isso como se fosse aquela máquina de jogo do pinball. Você atira a bola para cima, sim, ela bate no teto e vai pum, pum, pum. Aí aquela primeira pancada que aquela bolinha toma, joga ela para outro lugar. Depois a outra pancadinha joga para cá. Então você tem que deixar simplesmente, deixa a vida me levar, né? É isso aí. Então o Axé Music vale muito a pena. Valeu e ainda vale. Tranquilo, porque é a grande música de festa. Embora hoje o Carnaval de Salvador tenha virado assim, como se fosse assim, um grande festival de músicas diferentes a céu aberto, né? Depois que entrou o arrocha, o sertanejo e o funk e tal, as pessoas não devem recuar diante disso, entendeu? A festividade do Axé 40 anos hoje está sendo ótimo, porque isso voltou a ser falado. Todas essas pessoas que estão querendo mostrar essa história dos 40 anos estão enchendo shows, o Luiz Caldas, o Dodô Osmar, então, e outras bandas também que estão fazendo shows que não estão com uma grande mídia, mas estão na internet. Eu estava vendo outro dia aí na internet o Bailinho de Quinta, sensacional. O pessoal pega a história das músicas de carnaval desde os anos 50 até hoje, fantasiados, e os shows deles estão cheios, né? O Tio Elétrico, que é o cara o Tom, meu amigo Tom, que tem uma banda chamada Tio Elétrico, que é o tiozão do axé. Ele pega todas as músicas dos anos 80 e ele está enchendo shows também, não tem agenda. Então, o axé não é só valer a pena, ele vale muito como música, como o grande impulso para a reunião, para a festa, para você encontrar os amigos, é aquela festa do grande encontro, né? E tá vindo novas composições por aí, eu tô sabendo, de Carlos Neto? Na verdade, eu levei um tempo com algumas músicas engavetadas, assim, entrei muito na parte operacional dos bastidores da música, de produção, de editora e tal, e sem querer fui me vendo sendo afastado da parte criativa, entendeu? Da parte artística. Aí eu fui retornar há algum tempo procurando valores novos. Então, eu vou procurar quem é de novo que está surgindo, primeiro para ter uma grande surpresa que eu tive, que, por exemplo, eu fui num colégio público de Salvador, que é o Lomanto Júnior, e que uns amigos meus, o Gel Varela e outros amigos que têm um trabalho muito grande de estúdio dentro desse colégio, de captação de artistas novatos entre os alunos.
E fui lá e fiquei assim surpreendido pela qualidade imensa desses meninos de 17, 18 anos que estão fazendo coisas maravilhosas, né? O pessoal daquela mania meio de velho, essa juventude de hoje não faz mais nada que preste, faz e Muita faz coisa sim. boa tá vindo por aí. Faz. Tanto que a minha grande surpresa foi essa banda, que é a banda Anarcas, por exemplo, gravar músicas que eu tinha feito há 20 anos e estava guardada numa gaveta. Que legal. E que é uma coisa que eu tinha feito antes deles nascerem. E são coisas muitíssimo atuais. E com a roupagem que eles deram, se tornaram, assim, músicas que têm uma grande possibilidade de viralizar através da internet e contribuir com a carreira desses meninos, né? Então eu estou muito nessa pegada, procurando gente nova que possa compor que possa cantar algumas composições que eu tenho, que estão guardadas, e ganhando um fôlego novo, procurando compositores, parceiros para poder jogar coisas novas para frente. E já estou fazendo, né? Tem coisas que estão sendo aprontadas aí, que estão no forno, que já está assim, na beira de ser gravada por gente muito legal por aí. Eu fui cobrado, inclusive, por Whindersson, que é o produtor da banda Cheiro de Amor, que disse que o próximo sucesso do Cheiro tem que ser nos moldes do Tem Cheiro de Amor no Ar, que eu fiz há muitos anos, e que ele quer que seja um carro-chefe. Mas eu falei, carro-chefe eu não garanto, porque tem muita gente boa compondo para o Cheiro de Amor e para outras bandas agora, e que eu quero que vença o melhor. Então, viva o axé, Carlos Neto! Viva! Aê! Vou colar no teu corpo queimado de sol pra incendiar esse merengue, do seu lado só quero mel, no teu corpo só quero céu. Vê se não me mata de te esperar, me levar. Teus olhos de fogo acende o céu, clareia o chão. Te arrepia, vai lá com o coração batendo de tesão, me levar. Meus olhos de fogo acendem o céu, clareia o chão. Te arrepia, vai lá com o coração batendo de tesão. Eu só te vejo e o dia clareou, eu te bombeira, eu falo não me iluminou. Peguei carona no teu rabo de foguete, foi uma doideira, meu coração disparou. Vou colar no teu corpo queimado de sol pra incendiar esse merengue, do seu lado só quero mel, no teu corpo só quero céu. Vê se não me mata de te esperar, me levar. Meus olhos de fogo acendem o céu, clareia o chão. Te arrepia, vai lá com o coração batendo de tesão, me levar. Meus olhos de fogo acendem o céu, clareia o chão. Te arrepia, vai lá com o coração batendo de tesão. Viva Axé! Isso aí, 40 anos e muita história para contar. Muito legal. É isso aí. Isso aí. Muito bom, muito emocionante. Vou colar no teu corpo queimado de sol pra incendiar esse merengue, do seu lado eu quero mel, no teu corpo eu só quero céu. Vê se não me mata de te esperar, me levar. Teus olhos de fogo acendem o céu, clareia o chão. Te arrepia, vai lá com o coração batendo de tesão, me levar. Teus olhos de fogo acendem o céu, clareia o chão. Te arrepia, vai lá com o coração batendo de tesão. Que beleza! É isso aí. Valeu, Jorge. Obrigado pelo convite. Maravilhoso. É isso aí.